Shalom, tudo bem? Eu sou o Rabino Marcos Barreto e nesta oportunidade eu quero falar com você sobre algumas perguntas que foram feitas para que eu pudesse falar sobre Gog e Magog, as duas testemunhas e o julgamento do trono branco. Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, venha fazer parte dessa comunidade. Lembrando a você, nos ajuda muito se você deixar o seu joinha, o seu like. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e comente, coloque aí os seus comentários também. Isso tem de muita valia para o nosso canal, ok? Vamos para o vídeo. Então, pessoal, vamos falar por sequência. Uma coisa que eu gostaria de relembrar, dentro desse assunto aqui, assunto de finais dos tempos, final do tempo, sobre o Messias, sobre o terceiro templo, a grande tribulação, o relógio de Deus, o relógio de Apocalipse, o relógio do fim dos tempos, o fim do mundo. Tem uma playlist aqui, falando sobre o fim do mundo, sobre tudo isso que eu estou falando, tá ok? Vale a pena acessar, ter mais conhecimento, aprender e crescer um pouco mais a nível de conhecer a Escritura Sagrada. Pois bem, eu quero lembrar a você que Daniel, o profeta Daniel, ele escreve sobre as 70 semanas, que são as semanas que estavam predeterminadas, Predeterminada quer dizer, Deus havia predeterminado o Eterno, ele fez ele deu ao profeta Daniel e disse a ele, está predeterminado o tempo. Mas não quer dizer que tudo que ele predeterminou irá acontecer, desde que precise da intervenção humana, da intervenção dos homens. E o que aconteceu? Daniel, o profeta, ele escreve sobre as 70 semanas. E ele fala, as semanas estão predeterminadas sobre o meu povo, o povo de Deus, sobre a nação de Israel. E aí, começa a contar essas 70 semanas, elas começaram, tem o início, o início da primeira semana das 70, foi exatamente quando Neemias volta para Israel, para Jerusalém, para reconstruir a cidade de Jerusalém. O profeta Esdras vai reconstruir exatamente o templo, e Neemias a cidade, as muralhas, em volta da cidade. E aí o que acontece? Quando Neemias volta, faz o retorno, Neemias volta para fazer essa reconstrução, dali, naquele momento, começa a semana, a primeira semana, e assim sucessivamente. Cada semana do profeta Daniel equivalem a 7 anos. Então, 7 anos, uma semana. Ok. Quando Yeshua vem à Terra, quando o Messias vem à Terra, estavam exatamente a contagem das semanas. Então, acontece um evento no ministério de Yeshua, que Yeshua, não podia fazer nenhum milagre para os gentios, para pessoa que não pertence, que não tem o sangue de judeus, sangue da nação de Israel. Só que no ministério do mestre de Yeshua, do rabino, do professor, do mestre, o rabino Yeshua, o mestre Yeshua, ele realiza exatamente um milagre. Quando ele faz aquele milagre, ele interrompe as semanas. Então ali estava completando 69 semanas. Faltava uma semana para completar 70. Então essa semana ficou interrompida. Então foi exatamente aqui, nessa interrupção de semanas, que vai acontecer agora a última semana do profeta Daniel. Então a última semana são 7 anos, divididas em duas partes. Parte A, 3 anos e meio, tribulação. Parte B, 3 anos e meio também, grande tribulação. Na tribulação estão determinados vários acontecimentos. Quando se dá 3 anos e meio, porque o anticristo vai fazer uma aliança de paz. Mas como que você faz aliança de paz se o príncipe da paz não está presente? Yeshua é o príncipe da paz.
Então essa aliança de paz, que várias nações estarão juntas, né, reunidas, e Israel vai assinar esse acordo de paz. Quando isso acontecer, Israel será enganada. Então, a nação de Israel será enganada e vai assinar esse acordo de paz. Quem vai promover o acordo de paz? O anticristo. Quando o anticristo vai promover esse acordo de paz, Rabino? Exatamente quando Israel assinar esse documento, começa a contar a última semana do profeta Daniel. Como que Israel vai assinar esse decreto? Quando reconstruir o terceiro templo, o templo de Jerusalém, o templo lá de Israel. Alguns me perguntam, mas é o templo que tem em São Paulo? É o templo que tem em tal lugar? Não, o templo é em Jerusalém, gente. Você pode construir qualquer igreja, qualquer templo, em qualquer lugar do mundo. Mas a Bíblia fala de Jerusalém. E é lá em Jerusalém, no lugar, lá no monte onde tem duas mesquitas, tá? Onde existem duas mesquitas ali, tá bom? Então ali onde hoje é chamado de planície das mesquitas, tá? Ali é exatamente o lugar que será construído o templo de Jerusalém, o templo bíblico, onde era o templo de Salomão, tá? Onde foi reconstruído na época de Yeshua, e agora também a terceira vez, o terceiro templo será reconstruído ali, ok? Então, quando reconstruir o templo, começa a contar a semana, a última semana do profeta Daniel. E aí o que acontece? Estão determinados vários acontecimentos nos 3 anos e meio. Interrompe os 3 anos e meio, como anticristo, essa pessoa enganadora aí, ela vai rasgar esse contrato, que é um contrato que foi assinado com a nação de Israel. Ok, a nação de Israel será acordada, ali agora, nesse momento, ela vai acordar por aquilo que ela fez. E aí a Escritura diz que toda a nação de Israel vai chorar pelo filho, né, pelo primogênito que foi traspassado, tá? E ali então vai surgir uma coisa que chama, nesse momento surge as duas testemunhas, tá? Nos 3 anos e meio finais, que é chamado de grande tribulação. Essas duas testemunhas, elas são testemunhas de quê, gente? Testemunhas que a Bíblia é verdadeira, testemunha que a Bíblia existe, testemunha que a Bíblia é a palavra de Deus, e elas também, elas reproduzirão, olha para você ver, essas duas testemunhas, elas reproduzirão a vida do Messias, a vida do Rabino, do Yeshua, que muitas nações fala Jesus, mas Yeshua é o nome em hebraico, tá? Iê, o Senhor, Shua, salvação. Então é o Senhor que trouxe salvação, o Senhor que salva, o Senhor que cura, o Senhor que liberta. Por isso, Yeshua, ok? Então, essas duas testemunhas, elas serão testemunhas da vida de Yeshua. Inclusive, essas duas testemunhas, elas sofrerão ataques, e as duas testemunhas, diz a Escritura, que elas morrerão, elas estarão mortas lá na praça em Jerusalém. Elas ficarão mortas por 3 dias. E diz a Escritura que elas ressuscitarão. E as câmeras estarão ligadas, voltadas, e as câmeras verão o ressurgimento dessas duas testemunhas. Rabino, quais os nomes dessas duas testemunhas? Eu digo, 2 testemunhas. Mas qual é o nome? Por acaso Moshe, Avino Moshe, Moisés? Por acaso é Elias? Por acaso é Enoque? Por acaso é quem são essas 2 testemunhas? Bom, a Bíblia não dá um nome. A Bíblia não diz quem é. A Bíblia dá algumas pistas de quem pode ser. Mas eu não posso dizer para você, e eu não digo isso para ninguém, porque eu não sei o nome das 2. Deus não me revelou. E também não está na Bíblia. Se não está na Bíblia e Deus não te revelou, então não dá para falar quem é. Eu posso especular, dizer que é o profeta, que é o servo, que é o Enoque, que é o Elias, que é o Eliseu, que é Moisés.
lembrando que várias pessoas também serviram a Deus. Várias pessoas também não passaram pela morte. Ah, mas a Bíblia não diz que teve tantas pessoas. Não, a Bíblia diz que também pessoas não passaram pela morte. Mas nós não sabemos exatamente o nome dessas pessoas. Então eu quero ficar e quero crer que são duas testemunhas, que trarão a testemunha, né? Elas testemunharão a vida do Mestre, tá? E elas estarão ali em Israel, especificamente em Jerusalém, e elas estarão trazendo a vida do Salvador, do Mestre, como a segunda chance, a segunda oportunidade, para aquele que não viu o Mestre fisicamente, possa ver agora essa testemunha fisicamente, ok? Então, nesse período, gente, haverá situações de adversidades, tá? Situações, acontecerão várias coisas, várias batalhas, várias lutas, vários confrontos, ok? Inclusive no final desse período, tá? Ainda acontecerá algumas situações, algumas adversidades. Pois bem, então vamos lá. Passando esse período, irá acontecer um outro período que chama milênio. Exatamente no milênio, o que vai acontecer no milênio? Haverá paz, porque o Messias volta. E aí os judeus, a nação de Israel, judeu ortodoxo, que não crê no Messias, não crê no Salvador, não crê que Yeshua é o Messias, por várias causas, tá, gente? Uma delas é porque propósito de Deus, propósito divino, o propósito de Deus para alcançar as nações, conforme o apóstolo Shaul fala, e também porque, passado algum tempo, a própria igreja afastou-se de Israel, a própria igreja cristã se afastou, né? Afastou de Israel e perdeu os contatos, perdeu a ligação com Israel. Lembrando que o Salvador, o Messias, ele é judeu, ele viveu como judeu, ele volta e retorna na nação de Israel, ele volta e voltará a pisar, e voltará a andar nas ruas de Jerusalém. Então não dá para desconectar do judaísmo, não dá para desconectar da nação de Israel, não é a igreja é um, Israel é outro, não. É tudo um povo só. Efésios capítulo 2 diz que Deus fez a igreja de gentios, que não tem sangue de judeu, e os judeus, Deus fez os dois um só povo, tá? A obra de Deus é exatamente fazer judeus e gentios se tornar um povo só, uma verdadeira igreja. Então, quando acontecerá esse período do milênio, é um período totalmente de paz. Totalmente de paz. O que vai acontecer no final do milênio? No final do milênio, Satanás será solto, porque ele foi preso. No início do milênio, ele é preso. Já no final da grande tribulação, ele é preso. Quando ele for preso nesse período, intervalo entre grande tribulação e milênio, ele é preso. O que vai acontecer? Ele fica todo o milênio preso. No final do milênio, 1000 anos. 1000 anos sabáticos. Tá bom? Se você quiser que eu fale mais sobre isso aqui, a gente fala e esclarece mais coisas, tá bom? Deixa a sua opinião aí, faça o seu comentário. Talvez você vá fazer um comentário dizendo: eu não sei nada a respeito disso, eu não conheço, eu não sei, gostaria que o Rabino falasse mais pra gente, ensinasse. Ok, nós aqui estamos para te ajudar a entender. O propósito desse canal é ajudar você a conhecer um pouco mais a Escritura, tá bom? E até onde nós pudermos ir, iremos, ajudaremos vocês, tá bom? A conhecer a Escritura. Pois bem, quando tiver para terminar 1000 anos de Shabat, que são os 1000 anos sabáticos, onde haverá paz sobre toda a terra, o que vai acontecer? Satanás é solto, Hassatan em hebraico, ele é solto. Quando ele for solto, ele vai vir enganando as nações. Então ele vai enganar as nações, ele vai trazer falsidade sobre as nações. Mas o mundo estava totalmente em paz. E Hassatan vai vir corromper os homens. E aí os homens, as nações serão corrompidas. O que elas farão então? Elas agora irão contra a nação de Israel. De novo, outra vez. De novo.
eles vão querer destruir a nação de Israel, porque Israel causa ódio a muitas nações. Sabe quando você quer andar certo, quando você quer ser honesto, quando você quer ser gente honesta, você causa raiva, causa ódio em pessoas? Então, exatamente, por exemplo, o Brasil é um exemplo disso, está vivendo isso, né? Tem gente honesta nas repartições que servem que servem a nação, que foram eleitos para servir a nação, gente honesta. E os desonestos não gostam. Então, quem não é honesto não gosta do honesto, né? Então, o que acontece? O Brasil está vivendo exatamente uma época dessa. Então, o que acontece? As nações serão corrompidas por Ra-Satã, por Satanás e os demônios, e as nações subirão contra Israel. Então, vai para um lugar e ali acontecerá, especificamente naquele local, uma batalha, uma grande batalha. É chamada a última batalha. Essa batalha, ela chama Batalha de Gog e Magog. É uma grande luta, é uma grande batalha, é um grande desconforto humano. Vai ser uma guerra entre espíritos e humanos, de uma vez só. E ali, exatamente naquele lugar de batalha, aquele lugar de confronto físico e espiritual ao mesmo tempo. Naquele local vem o Messias, tá? Virá o Messias com seu exército, e ali será julgada as nações, e ali acontecerá a grande batalha, e o extermínio do mal acontecerá ali. Ali, a partir daquele momento, nunca mais haverá mal, destruição, doenças, pestes, essas coisas aí, ok? Então, quando acontecer isso aí, nessa batalha, logo após vem o que? O julgamento do trono branco, que é o julgamento final, onde Satanás, onde o falso Messias, né, o anticristo e o dragão, né, eles serão jogados no inferno, e juntamente com os demônios, com os anjos das trevas, e a partir dali, tudo ali será jogado, né, lançado, né, jogado no inferno, e o inferno no lago de fogo e enxofre. Então, é assim que é a sequência, ok? Eu tive que falar da semana de 70 semanas de Daniel para chegar nesse período. Então, só para fazer a correlação, para ficar melhor explicado e mais fácil de ser entendido, ok? Então, essa é a batalha final de Gog e Magog, as duas testemunhas, final dos tempos, o relógio do Apocalipse, o relógio do fim do mundo, tribulação, grande tribulação. Então, está tudo ligado a esse período, ao Salvador, ao Messias, Jerusalém, Nova Jerusalém, está tudo ligado aqui, tá? Para que você tenha um conhecimento maior. Bom, se você quiser alguma referência bíblica disso tudo que eu falei, profeta Daniel, tá? O livro de Daniel fala, e também Apocalipse, capítulo 20, tá? O verso 8 especificamente, tá? E também Ezequiel capítulo 37, ele fala também, tá? Sobre esse local, esse Gog e esse Magog, porque Gog era uma pessoa e Magog era a terra, tá? Então fala sobre esse período aí, e Apocalipse fala dessa guerra final, tá bom? Então até aqui, espero que tenha clareado um pouco mais, que você tenha entendido um pouco mais. Então, se você quiser que a gente possa gravar mais sobre esse assunto, você deixa o seu comentário, tá bom? E não esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte do nosso grupo, tá bom, gente? É um grupo que nós temos como regra falar da Escritura, falar da Bíblia, trazer conhecimento, trazer entendimento, clarear um pouco mais sobre a Escritura Sagrada, tá bom? Esse é o nosso propósito, para isso nós fizemos este canal, para divulgar a Escritura, o reino de Deus e o conhecimento desse reino, tá bom? Lembrando que conhecimento é luz, falta de conhecimento, trevas. Satanás é o príncipe das trevas, então ele é o príncipe daqueles que não gostam de conhecimento, entendeu? Daqueles que não gostam de conhecimento, tá bom? E o príncipe da paz, o príncipe da luz é Yeshua. Então Yeshua quer que você tenha conhecimento, então vamos buscar conhecimento. Venha fazer parte desse grupo,
dessa nossa família tão abençoada, né? Eu oro por todos que fazem parte dessa família e quero orar por você e pela sua família, pela sua casa e abençoar você, tá bom? Não se esqueça, deixa o seu joinha aí, curta, tá bom? Deixa o seu joinha, esse joinha seu faz com que o nosso vídeo chegue em outras pessoas, que às vezes nem nos conhecem, mas pode receber uma palavra, uma orientação e quem sabe uma palavra de salvação, uma palavra no momento oportuno, que o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, possa trabalhar naquela vida e você fez parte disso, apenas deixando o seu joinha. Então faz isso, tá bom? Deixa o seu joinha aí e se inscreva no nosso canal, tá ok? Amém, meus irmãos? Então, shalom, shalom, lehi traot, bye bye, tchau, tchau, viu? Tchau, ok, shalom.